Olá, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo. Vamos iniciar essa semana com gás, com força, com energia, com alegria, com a certeza de que tudo vai ficar bem. Nós vamos começar hoje o estudo da prosa da segunda geração modernista, como eu havia prometido para vocês. Mas antes de iniciar o estudo dos autores e das suas obras, nós vamos relembrar o contexto, porque é importante para que nós compreendamos as temáticas presentes nas obras da segunda geração modernista. Vamos lá? Então vejamos, a gente vai aqui fazer uma breve recapitulação do contexto histórico que nós já vimos quando fomos estudar poesia da segunda geração. O Brasil passava por um cenário de grandes crises, especialmente a crise econômica, em decorrência da crise cafeeira. Era o cenário também da Revolução de 30, o fim da República Velha. Além disso, nós vivíamos também o governo provisório de Getúlio Vargas. Logo depois assistimos à Revolução Constitucionalista de 1932. Ocorre nesse período ainda a intentona comunista, a caça aos comunistas, nasce no Brasil o sistema ditatorial chamado Estado Novo. Em 1940, nasce para todos nós a primeira legislação trabalhista do nosso país e em 45 chega ao fim a era Vargas. Tudo isso vocês devem ter visto nas aulas de História. E esse conteúdo ele é extremamente importante para as temáticas das obras literárias da segunda geração modernista, principalmente aquelas que tinham ou que têm esse caráter mais engajado politicamente, mais engajado socialmente, tá bom? Então, nós acabamos de ver como estava o Brasil, o cenário brasileiro nesse período da geração de 30 a 45, que é considerada a segunda geração modernista. Mas e o mundo? Bom, o cenário no mundo não era diferente daquele que nós assistimos no contexto brasileiro. Nós temos aí em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York, que vai como uma onda desestruturando várias economias, inclusive a nossa brasileira. Surge aí em 1937 aquele bombardeio a Guernica, em 1937. Nasce aí também o movimento nazifascista. Surge o combate ao comunismo. Em 1939, nós assistimos, infelizmente, ao início da Segunda Grande Guerra Mundial. Em 41, os Estados Unidos decidem entrar na guerra, e aí começa toda uma série de carnificina humana. Em 42, o Brasil declara guerra aos países do eixo, e em 45, a Alemanha se rende aos exércitos aliados. Mas em agosto de 45 nós ainda assistimos o ataque a Hiroshima e a Nagasaki. Esse é um cenário panorâmico desse período da história que vai mais ou menos aí de 1930 a 1945. Tudo isso é muito importante, esses elementos todos vão impactar de maneira muito significativa as obras literárias desse período, particularmente no Brasil. Olha, gente, esse quadro que a gente tem aqui ao lado, o quadro da Guernica, pintado por Pablo Picasso, ele popularizou o ataque à Guernica, um dos mais cruéis ataques que uma pequena cidade da Espanha sofreu no ano de 36. Mais de 30 bombas foram lançadas sobre a cidade. E como era proibido falar no assunto, especialmente em decorrência do nazifascismo que tomava de conta da Espanha, Pablo Picasso popularizou o incidente em Guernica, que durante esse período de ditadura espanhola não podia sequer ser relembrado por nenhum cidadão. E essa é uma tela, uma pintura que aparece com muita constância nas provas do Enem, relacionando o contexto do nazifascismo à segunda geração modernista. Então é bom ficar atento. E aqui a gente tem outros elementos para acrescentar esse contexto nacional, o contexto brasileiro, dentre eles o crescimento da industrialização e da urbanização,
fortalecimento da camada média da sociedade, a instrução pública obrigatória nos anos iniciais da escolaridade, as reformas educacionais, a difusão da cultura artística e intelectual e grande expansão do rádio. E aqui tem um detalhe que chama muita atenção. Nesse período, os textos dos autores modernistas passaram a integrar as antologias escolares. Esse é um detalhe importante, porque começou-se então a disseminar a literatura que era produzida no Brasil, não somente mais aquela literatura de herança europeia. Então vamos começar a estudar a prosa da segunda geração modernista. E eu estou apresentando aí para vocês todos aqueles autores que são considerados canônicos nesse período literário brasileiro. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, José Américo, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Os primeiros, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e José Américo de Almeida, são nordestinos. Érico Veríssimo é sulista e o Dionélio Machado também. Então, vamos lá. Essas imagens que vocês estão vendo aí ao lado dessas telas são todas do Cândido Portinari, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, particularmente dessa segunda geração. A prosa trouxe para o cenário literário nacional a consolidação do modernismo. Já haviam perdido os excessos da primeira geração e estavam consolidando um estilo novo de se fazer literatura no país. Os temas nacionais e do cotidiano foram corporificados, integrados de vez na literatura nacional. Além disso, o cultivo de uma linguagem mais popular e coloquial, a presença dos regionalismos, especialmente aqueles das regiões do Nordeste e do Sul, textos literários com uma consciência social muito mais ampla, engajados, como costumamos dizer, e a abordagem crítica da miséria e da exploração do trabalhador rural em quase todos os rincões do nosso país. Além disso, essas obras trazem para o nosso imaginário as agruras da seca e o abuso do poder exercido pelos poderosos. Também é conhecida essa literatura como neorrealista ou neonaturalista, em decorrência das descrições nuas e cruas da realidade do povo sofrido do sertão, como a gente pode perceber na pintura, na tela de Cândido Portinari. Então, eu trouxe esse quadro aqui para vocês, do romance da geração de 30, que é considerada a segunda geração do modernismo brasileiro. Eu trouxe o quadro para a gente poder diferenciar um pouco o que é neonaturalismo, que é uma narrativa regional, e o que é neorrealismo, que é uma narrativa psicológica. A narrativa neonaturalista, essas narrativas regionais, como aquelas escritas por Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, elas apresentam aspectos paisagísticos, normalmente ambientação do interior do país. Os cenários são interior do país, interior do Brasil. Então, geralmente nós temos ali aspectos paisagísticos. Nessas narrativas nós também podemos perceber aspectos históricos, o coronelismo, as elites agrárias, além dos aspectos humanos, a exploração do homem pelo homem. E a forte presença de termos e expressões regionais, marcando a linguagem, e o zoomorfismo. O que é isso? Descrições do ser humano que se aproximam dos aspectos animais. Descreve-se o homem como se ele fosse um verdadeiro bicho. Já as narrativas de cunho psicológico, ou consideradas nesse período de neorrealistas, elas apresentam mais análise dos mecanismos mentais, dos pensamentos, dos sentimentos das personagens. E aqui a gente começa a perceber dentro dessas obras o machismo, a reificação, que é a transformação das pessoas em coisas, e os problemas existenciais. Além disso, a gente tem o discurso indireto livre, que é como se fosse um fluxo da memória, um fluxo psicológico. Surge também nessas narrativas neorrealistas os ciúmes, as intrigas, os desentendimentos. E aqui a gente percebe também nas obras neorrealistas a mentalidade conservadora e patriarcal.
a gente pode ver esses elementos neonaturalistas, tanto quanto neorrealistas, na obra Vidas Secas, por exemplo, na obra Os Sertões, na obra da Raquel de Queiroz, o 15, e assim sucessivamente. Então vamos começar pela figura ímpar, a única figura feminina desse cenário, da prosa da geração de 30, dentro desse cenário da literatura modernista brasileira. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, já falecida, desencarnou, morreu, faleceu em 2003. Mas ela é considerada uma das maiores escritoras do cenário literário brasileiro. Eu trouxe aí um pouquinho da biografia dela, mas eu acho que não é necessário a gente explicar, basta que você leia. Em quase todos os sites que você coloca o nome dela, você encontra a biografia dela completa. O que é importante lembrar da história de Raquel de Queiroz é que ela foi uma mulher que se destacou num cenário em que só homens escreviam, só homens publicavam. Ela foi a primeira mulher a escrever um romance, e o romance mais conhecido dela é o 15. Ela retrata a seca de 1915 no nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. Por isso, ela se encaixa perfeitamente dentro daquela linha regionalista que nós falamos ainda há pouco. Ficaram ali nos slides anteriores, depois vocês podem olhar com mais calma no PDF, a biografia dela e a bibliografia, os livros que ela publicou. E para a gente não interessa tanto, porque normalmente o Enem cobra o conteúdo das obras, não os nomes, o ano de publicação, cobra o conteúdo. E aqui é interessante fazer uma pequena análise da obra O 15. O enfoque dessa obra na região nordestina é uma narrativa linear, ou seja, tem começo, meio e fim. E a autora retrata a realidade dos retirantes nordestinos, quando a região foi atingida por uma das maiores secas da história do Nordeste, em 1915. Tem a obra um forte teor social. Por quê? Porque retrata a realidade local, a fome, a miséria, os retirantes. E, além disso, faz uma análise psicológica das personagens e uso do discurso direto. E aqui a gente pode dizer que ela é uma obra tipicamente neorrealista e neonaturalista. Apresenta problemas sociais que são desencadeados pela seca, a sua linguagem é simples e coloquial, com frases curtas, breves e precisas, e a obra é narrada em terceira pessoa com a presença de um narrador onisciente. Olha, gente, aqui eu coloquei para vocês um resumo da obra. Por que eu coloquei esse resumo? Porque é importante você saber como ocorre a narrativa. Algumas questões de literatura que tratam da prosa da segunda geração, no teste do Enem, pedem informações que estão no conteúdo da obra, que dizem respeito à narrativa. Então, é bom ter conhecimento desse resumo, por isso que ele está aí. Depois vocês deem uma olhada com bastante cuidado para ter pelo menos o conhecimento mínimo necessário dessa obra. Saber quem são as personagens principais, Chico Bento, a Cordulina, a Dona Marocas, e os 3 filhos de Chico Bento e de Cordulina. Com a seca que assolava aquela região, eles são obrigados a sair de onde eles moravam, que era Quixadá, e irem buscar uma vida, ou a sobrevivência, em Fortaleza, no Ceará. E aí toda a narrativa conta a saga da família do Chico Bento tentando fugir da seca do sertão. Olha, gente, aqui eu queria fazer só um comentário para que a gente tenha uma noção da ideia de intertextualidade, que é um aspecto muito presente nas questões relativas a essa geração modernista. Aquela primeira tela, aquele quadro que eu coloquei no início da prosa, que tem alguns personagens tipicamente nordestinos, eles são de Cândido Portinari, e é muito comum
aparecerem quadros de Cândido Portinari, do Cândido Portinari fazendo relação com as obras da segunda geração modernista. Então, fiquem atentos a isso, tá bom?